Somos do grupo 6 e vamos apresentar o trabalho sobre a doença renal crônica, uma doença silenciosa, porém muito perigosa, dando ênfase nos seus aspectos químicos e fisiológicos. Bom dia. A Organização Mundial da Saúde acaba de declarar: a doença renal crônica passou a ser um problema de saúde pública. Veja a seguir a matéria feita por biomédicos para tirar todas as dúvidas sobre a doença. A doença renal crônica se tornou um problema de saúde pública devido ao expressivo aumento do número de casos no decorrer dos últimos anos, sendo caracterizada pela perda irreversível dos néfrons e consequente diminuição das funções regulatórias, excretórias e endócrinas do rim. Tem em sua maior parte pacientes assintomáticos, mas existem grupos de risco que merecem atenção, sendo os principais diabéticos e hipertensos, pois a DRC é a via final dessas patologias. Para se dizer que o paciente possui a DRC, é necessário medir a taxa de filtração glomerular, que é o indicativo da presença e estágio da doença. A filtração do plasma para dentro dos túbulos renais é o primeiro passo na formação da urina. Esse processo gera um filtrado, cuja composição é de água e de solutos dissolvidos, de modo que as células sanguíneas e proteínas permanecem no capilar. O aparelho de filtração renal é formado por 3 camadas de tecido: o endotélio dos capilares glomerulares, que são capilares fenestrados que possuem poros e contribuem para a permeabilidade seletiva, a lâmina basal, que reveste os capilares fenestrados, o separando do endotélio da cápsula de Bowman, e os podócitos, que se ramificam em pedicelos, que envolvem os capilares glomerulares. Em relação à formação de urina, sabe-se que uma das funções dos rins é da excreção de resíduos e produtos do metabolismo. Os rins são formados pelos néfrons, que são a unidade funcional desse órgão e são responsáveis pela formação da urina através da filtragem de sangue. Há 3 processos básicos que ocorrem nos néfrons: a filtragem, reabsorção e secreção, posteriormente seguida pela excreção. A formação da urina inicia-se na filtração, que ocorre no corpúsculo renal e corresponde ao movimento de líquido dos capilares glomerulares para o túbulo proximal. Assim que o filtrado extravasa da cápsula de Bowman, ele flui para o interior do túbulo proximal e depois para a alça de Henle. A alça de Henle é dividida em 2 ramos, um ramo descendente fino e um ramo ascendente. O fluido, então, chega até o túbulo distal, que o drenam para um único tubo maior, chamado de ducto coletor. Os ductos coletores passam do córtex para a medula renal e drenam na pelve renal. Da pelve renal, o líquido filtrado, agora chamado de urina, flui para o uréter no seu trajeto rumo à excreção. Existem 2 tipos de pressões que determinam a filtração glomerular: a pressão hidrostática e a pressão osmótica, assim como também o sistema nervoso, o simpático e a autorregulação. Sobre as pressões, a pressão hidrostática favorece que a filtração ocorra ao longo de quase todo o comprimento dos capilares, e a pressão osmótica favorece o movimento de líquido de volta para os capilares. A TFG, que é a taxa de filtração glomerular, está sujeita à autorregulação. A autorregulação é um processo de controle local, no qual o rim mantém uma TFG constante frente às flutuações normais da pressão arterial. Existem 2 mecanismos que atuam dentro desse processo: a resposta miogênica e a retroalimentação. Primeiro, sobre a resposta miogênica. É a capacidade dos vasos sanguíneos de resistirem ao estiramento provocado por um aumento da pressão, desencadeado por uma contração da musculatura lisa, mantendo constante a TFG. Alimentação tuboglomerular. É um mecanismo onde as células da mácula densa transportam NaCl, e o aumento do transporte desse sal inicia a retroalimentação tuboglomerular. Quando o NaCl que passa pela mácula densa aumenta, como resultado da TFG aumentada, as células da mácula densa enviam sinais parácrinos à arteríola aferente vizinha. A arteríola aferente se contrai, aumentando a resistência e diminuindo a TFG. A aldosterona regula tanto a secreção de potássio quanto a reabsorção de sódio. Esse processo ocorre em 4 etapas. 1. A aldosterona se difunde para o interior das células epiteliais tubulares. 2. A aldosterona se conecta a receptores citosólicos. 3. O complexo aldosterona-receptor se difunde pelo núcleo das células epiteliais, onde vai sofrer alterações que vão induzir a formação de RNA mensageiro. 4. Os RNA mensageiros formados se difundem para o citoplasma, onde induzem a formação de proteínas, que então irão formar mais canais de sódio e potássio na membrana apical e novas bombas de sódio e potássio na membrana basolateral.
A via se inicia quando as células justaglomerulares que reconhecem a queda de sódio no plasma sintetizam e secretam a renina para o sangue, que é uma enzima proteolítica. A renina é altamente específica para o seu substrato, o angiotensinogênio, que é uma proteína inativa produzida pelo fígado. O angiotensinogênio é clivado pela renina, gerando a angiotensina 1, que é um decapeptídeo, como podemos observar na imagem. Quando a angiotensina 1 se encontra com a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, é convertido em angiotensina 2 e se torna um octapeptídeo. Quando a angiotensina 2 alcança a glândula suprarrenal, há uma estimulação e ocorre a síntese da aldosterona, que desencadeia reações intracelulares que estimulam a reabsorção de sódio e água, aumenta o líquido extracelular, o volume sanguíneo e, por consequência, a pressão arterial. Já a angiotensina 2 reverte a hipovolemia e a hipotensão, que são deflagradores da renina, ocorrendo um feedback negativo. E também a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor e estimula a reabsorção de sódio pelos túbulos proximais, promove a síntese e secreção da aldosterona do córtex adrenal, levando a um aumento da reabsorção de sódio pelas células dos túbulos distais. Então, como a gente pode observar, a gente tem a forma molecular do decapeptídeo, que é a angiotensina 1, e do octapeptídeo, que é a angiotensina 2. E a diferença entre eles é que na angiotensina 2 a gente não tem os aminoácidos da histidina e a leucina. A regulação dos níveis plasmáticos de sódio é crucial, pois esse soluto é o principal do líquido extracelular e é fundamental para o funcionamento das células excitáveis. O aumento dos níveis plasmáticos de sódio é acompanhado por retenção de água e elevação da pressão. E uma queda dos níveis plasmáticos de sódio abaixo do normal está associada à hipotensão. O sódio é filtrado no glomérulo e sofre reabsorção tubular, mas não é excretado. Essa reabsorção é regulada por bomba de sódio e potássio localizadas nas células epiteliais do túbulo renal. O sódio sai por transporte ativo e entra passivamente. O potássio é livremente filtrado no glomérulo e sofre tanto absorção quanto secreção nos túbulos. Grande parte do potássio filtrado é reabsorvido. A concentração plasmática de potássio é regulada pela variação nas quantidades secretadas nos túbulos. E um dos principais fatores moduladores da distribuição de potássio extrarrenal é a aldosterona, que promove a transferência de potássio no meio extra para o intracelular, por meio da bomba de sódio e potássio. O tratamento da insuficiência renal crônica é diferenciado dependendo do seu estágio, que é dado pela taxa de filtração glomerular, e dividido em 5 fases, sendo a quinta o estágio mais avançado. Até a quarta fase, a doença é chamada de pré-dialítica e tratada com medidas que atrasam seu progresso. Dentre essas medidas podemos citar o controle da hipertensão arterial, utilização de fármacos inibidores de ECA, a enzima conversora de angiotensina, alteração da dieta, entre outros. Já na quinta e última fase da doença, podemos chamar de insuficiência renal aguda grave, e o tratamento é feito com hemodiálise e, em casos mais extremos, o transplante renal. Atualmente, 1 em cada 10 pessoas é portadora da DRC, por isso exames periódicos de urina e sangue devem ser feitos principalmente nos grupos de risco. Os sinais da DRC são relativamente comuns a outras doenças. Isso faz com que seu diagnóstico seja um dos últimos a serem considerados, tornando assim sua prevenção um grande desafio. Por isso, não podemos ficar sentados esperando que os doentes simplesmente apareçam. E como já falado, a única maneira de diminuir o número de doentes é a prevenção. Aqui estão nossas referências e obrigada.